Este é o grande acontecimento político e também um grande acontecimento do ponto de vista dos princípios e das normas jurídicas em torno das quais está organizada a nossa vida social. Vamos conversar então com o advogado e jurista Lênio Streck. Em primeiro lugar, obrigado, Lênio, pela participação. Boa noite, Lênio. Lênio, você tem vindo com frequência ao Jornal da CNN abordar exatamente essa questão. Como é que o STF está se comportando num debate de enorme importância para a nossa sociedade? Como é que você responde às críticas, Lênio, segundo as quais o STF, ao se defender de ataques organizados, são organizados ataques ao STF, não há dúvida, mas ao se defender desses ataques, o STF estaria abandonando princípios jurídicos consagrados, Lênio? Bom, primeiro, uma democracia se constrói a partir do Estado democrático, da Constituição e de uma Suprema Corte. E se a gente olhar a democracia como algo como uma árvore enquanto a floresta pega fogo, você acaba se perdendo. Defender uma legalidade rasteira, às vezes, é algo que os romanos já sabiam. O summum ius, summa injuria. Então, no caso específico, o Supremo Tribunal usa o seu regimento interno, que ele é autorizado. Há críticas com relação a isso, mas ele o fez, William, porque ele foi se defender dos ataques, porque ele não foi defendido, porque, assim, acima, não dá para ligar para a Corte de Haia, o Supremo Tribunal, e dizer, olha, estou sendo atacado. Ele tinha que reagir, e a reação não era só o Supremo. A reação já é contra a própria democracia, eleições, o TSE foi envolvido, então o Supremo fez absolutamente o que lhe compete dentro do Estado democrático de direito, para que a democracia mesmo não sucumba. Lênio, a gente agradece você, inclusive, por você ter trazido ao debate, via Jornal da CNN, conceitos como, por exemplo, de contempt of court. Ou seja, na sua forma de raciocinar e enxergar, o STF... ele não pode tolerar esse tipo de desafio feito a ele como instituição. Mas eu gostaria de ver como que você, Lênio, responde à argumentação segundo a qual, ao mandar prender Jefferson, o STF cria um precedente perigoso. Bom, em primeiro lugar, a questão precedentes são questões, se nós não aprendemos a lidar com precedente, para usar um precedente desse tipo, só se poderia num outro caso parecido. E segundo, quem quer fazer maldades não precisa de precedentes. Então, para salvar a própria democracia, não há perigo de se criar um precedente. Hoje alguém me disse, mas amanhã será a esquerda que será presa. Eu digo, bom, eu não acredito de ver um democrata da esquerda ou um liberal que faça igual a Roberto Jefferson, que acaba insuflando e ofendendo os ministros. Então, precedentes são questões muito delicadas. Para serem repetidas, precisa ser fatos muito parecidos. Eu não vejo perigo nenhum nesse sentido aí. Eu penso que o Supremo Tribunal agiu corretamente. Lênio, deixa eu ir um passo adiante e ir para a questão institucional. Um efeito colateral evidente no que está acontecendo está traduzido, está expressado nessa disputa aberta entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Isso revela um entendimento divergente do que cada uma dessas instituições tem. Em relação ao momento político que vivemos, que é de crise institucional. E 2, caberia ao Moraes estipular prazos para o PGR? Isso está no Código Processual? Não, é normal que quando o juiz dá vista para o Ministério Público, ele tenha prazo porque ele é parte também. A questão toda é que aí, não sei se houve ou não houve cumprimento do prazo, e o ministro Alexandre poderia decretar a prisão ou fazer qualquer coisa, independentemente do que que poderia dizer o procurador-geral. A grande questão no Brasil é que nós precisamos urgentemente resolver o problema do superpoder
do presidente da Câmara dos Deputados e, de algum modo, também criar mecanismos dentro do Ministério Público para que, quando há determinadas situações, que se tenha o modo de fazer recursos disso, né, para dentro das instituições. E mesmo o presidente do Supremo também não pode ter plenipotenciariedade como tem para fazer a pauta. Isso, num tempo atrás, se discutiu muito. Então, são várias questões que nós temos que ver para o futuro, para que o presidencialismo, que já é um regime complexo, não tenha subpresidencialismos com poderes absolutos dos quais seja difícil fazer recursos, né? Me parece que é uma questão importante.